Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Mais uma vez aqui hoje recebendo a doutora Tabita Naama, né? Que já está aqui conosco há uma temporada, né? Gravando aqui no nosso podcast. Hoje com um tema muito sugestivo para a sua vida, hein? Aposentadoria híbrida, né? A famosa aposentadoria mista, que é a rural, mas a urbana. Você sabe o que é? Doutora Tabita, que prazer ter você aqui conosco mais uma vez no nosso podcast. Prazer é meu estar aqui, mais uma vez, falando um tema tão importante quanto esse, que é a aposentadoria, né? Então, muitas pessoas não têm conhecimento e vamos explicar um pouquinho para as pessoas poderem buscar seus direitos, né? Gente, nós temos uma dificuldade como seres humanos de não querer falar sobre a morte, né? Então, quando a gente fala de aposentadoria, tem pessoas que correm ou acham que nunca vai chegar esse momento. Então, assim, dá tempo de você ligar para alguém, mandar uma mensagem, convidar alguém para poder assistir esse programa, porque ele pode te ajudar bastante e as pessoas que você ama também, tá? Doutora, vamos de pergunta, né? E aí vem a primeira pergunta. O que é essa tal de aposentadoria híbrida, né? Então, é juntar o trabalho urbano com o tempo rural para preencher os requisitos da aposentadoria. Por quê? O tempo rural conta. O que significa isso? São pessoas que moraram na zona rural, na roça mesmo, na fazenda, juntamente com a família. Então, eles nasceram ali na zona rural, cresceram e ajudavam no sustento, de forma direta ou indireta. Ou seja, às vezes ali fazendo comida, as meninas muito novas, elas já começam, né, na lida ali do dia a dia da zona rural. Então, às vezes o pai, os irmãos saíam para lavoura e a filha ficava com a mãe em casa fazendo comida, lavando roupa, né? A gente fala assim, batendo arroz, fazendo essas coisas para manutenção da família. Esse período ele pode ser utilizado para a aposentadoria. Legal, esse período é indiscutível já que as pessoas que continuam morando na zona rural têm o direito à aposentadoria rural, que ela é muito conhecida, né? Assim, quase não tem dúvidas sobre isso. O que as pessoas não sabem é que, ainda que a pessoa tenha se mudado da zona rural, foi para a cidade, né, por melhores condições de vida, isso acontece muito, são os migrantes, começa a trabalhar na cidade e tem lá a sua carteira assinada. Isso assim, após 30 anos, 20 anos, né, 40 anos, aí pega lá 5 anos de trabalho na CLT. 5 anos trabalhando ali de carteira assinada. Não, aí chega a idade, 62 anos para mulher, 65 para homem, e não tem o tempo suficiente para aposentadoria urbana, por idade. Então, assim, o que a pessoa não sabe é que pode utilizar esse período lá atrás, que ela ficou na zona rural, morando com a família, às vezes casou e continuou ali um determinado período, às vezes casou e foi para a cidade. Mesmo assim, ela pode utilizar aquele período. Aí tem algumas regrinhas, vamos tentar explicar aqui um pouco. Mas basicamente é isso, aqui o tempo rural conta, né? Entendi. E como é que a gente junta trabalho rural, mas trabalho urbano? O rural, ele vale como um tempo maior? Como é? Não, então, tem um entendimento de que o trabalho infantil, né, é indiscutível, o trabalho infantil, ele é proibido, né? Então, ali até uma certa idade, a criança não pode trabalhar. Só que a gente sabe que antigamente isso não era levado em consideração. Então, tem algum entendimento que fala assim que a partir dos 12 anos de idade pode ser considerado esse tempo rural que a pessoa estava ali morando na atividade rural com a família. Então, se a pessoa ficou lá até os 20 anos de idade, morando com a família, a gente pode contar ali a partir dos 12, 14 anos, 12 anos, a jurisprudência. 8 a 6 anos. Então, conta ali 8 anos de atividade rural e unifica com o período que ela tem ali na zona urbana. Aí vai assim, né? Aí, assim,
vai entrar na parte dos requisitos, né? A quantidade de anos de contribuição. Só que na zona rural não há necessidade do pagamento da contribuição mensal ali ao INSS. Então ela ficou esse período na zona rural e ele mesmo assim pode ser computado para a aposentadoria, não necessariamente tendo que ter contribuído lá naquela época. Você entendeu aí? Você trabalhou na zona rural, mesmo que você não tenha contribuído com o INSS, mas conta como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Isso é muito importante. Então você aprendeu hoje aqui no Varela Torres Cast de que se você trabalhou lá na zona rural, mesmo sendo menor de idade, você pode contar para tempo de aposentadoria, tá bom? Doutora, vamos aqui a um breve intervalo, eu lhe interrompi, mas guarda aí o restante da resposta para a gente poder voltar e falarmos sobre esse tema que é muito importante, tá bom? Certo. Ei, toma uma água, vai ao banheiro e volta, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no meu canal do YouTube, né? Dr. Flávio Varela Torres, e assiste porque ficou muito bom e você precisa entender, tá certo? O que é a famosa aposentadoria híbrida. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Tabita Naama, que está aqui tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Doutora, eu lhe cortei no último bloco, né? Peço desculpas por isso, mas você ia começar a falar sobre os requisitos, né? De como juntar o trabalho rural com o trabalho urbano, né? Isso. Para o homem, são 65 anos de idade e para a mulher, 62 anos. E de contribuição são 20 anos para o homem, ou seja, se ele tem 10 anos ali de trabalho na zona urbana, carteira assinada, 10 anos, ele pode adquirir 10 anos na época que ele trabalhou na zona rural com a família. Que ele cresceu, né? Ficou ali na zona rural, às vezes casou e continuou ali. Então, se ele tem 10 anos a partir dos 12 anos, ou seja, ficou ali até 22 anos, né? Mais 10 anos na zona urbana, completou os 20 anos. Mas se ele tiver completado já 65 anos até o ano de 2019, que foi antes da reforma, a última reforma previdenciária, então se em 2019 ele já tinha 65 anos, aí são apenas 15 anos. Aí reduz esse tempo para 5 anos. Então talvez ele tenha 10 anos na zona urbana, só precisa de 5 na zona rural a partir dos 12 anos. Então assim, parece um pouco complexo, mas vale a pena, né, parar um pouquinho para pensar. E sem contribuição também, né? Sem contribuição. Legal. Na zona rural. Para a mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. E qual o procedimento? O procedimento, ele é realizado primeiramente junto ao próprio INSS. Então, basta o segurado, né, atualmente lá com a carteira assinada, procurar o INSS, fazer um requerimento. Mas para isso ele precisa apresentar provas, né? Tem que ter provas desse período que ele trabalhou na zona rural. Aí vou explicar melhor como são quais documentos podem ser utilizados. Então, indo lá no INSS, ele faz um requerimento e pede essa aposentadoria por idade híbrida, né? Então, o INSS costuma muito assim negar esse pedido. E a pessoa não pode desistir, né? Organizando os documentos, analisando direitinho, ela pode fazer o mesmo pedido na justiça, né? Levar esse requerimento que foi indeferido para o juiz analisar e lá apresentar todas as provas novamente. Então, assim, é um instituto novo, digamos assim, que o INSS não tem aceitado muito bem. Só assim, dependendo das provas, né, que você apresenta. Mas, para falar a verdade, assim, na prática mesmo,
é mais complicado o INSS aceitar, mas é necessário esse requerimento no INSS. Que dá negativa é que cabe procedimento judicial, Isso, né? caso seja negado, é para a pessoa não desistir, ela persistir no direito dela e procurar um advogado, especialista, para fazer toda ali uma análise, um planejamento previdenciário e pleitear esse direito na justiça. A gente tem uma relação aí taxativa de documentação? Como é que é isso, para poder auxiliar o nosso telespectador? Então, ao longo desses anos, tem aumentado os pedidos. O INSS ele disponibiliza agora um formulário, onde você vai preencher com todos os dados, informações do local onde você trabalhou na zona rural, né? Ali o nome da fazenda, indicar testemunhas, indicar pessoas que trabalharam ali com você, que moraram, ou seja, pessoas da sua família que moraram ali com você na zona rural, na roça mesmo, né? Então, colocar lá o nome dos pais, dos irmãos, o que fazia, descrever as atividades, tem um formuláriozinho para a pessoa se orientar. Mas não basta só o formulário, tem que apresentar documentos comprobatórios. Esses documentos não são taxativos, mas já é de praxe que, ao você alegar a sua moradia ali, tem uma certidão de nascimento naquela zona rural, né? Tem uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, se algum parente vier a falecer. Então, assim, são documentos oficiais que necessariamente têm que ser apresentados, né? Então, ali, às vezes a pessoa trabalhou, às vezes a pessoa, estudou ali na zona rural, em um colégio próximo, tem um atestado de matrícula, né? Aí, o que é importante nesses documentos? Porque não somente esses documentos, o que é importante constar ali? A profissão lavrador do pai. Geralmente só vinha a profissão do homem naquela época. Da mulher era do lar, mas estava ali junto fazendo praticamente a mesma coisa. Então, vem ali a certidão de nascimento da própria pessoa que está fazendo o requerimento, né? Lá na época do nascimento, já está ali a profissão do pai como lavrador. Ok. Aí vem ali, teve irmãos que foram nascendo, né? Depois dessa pessoa, irmãos mais novos. Então, ali vem depois de 10 anos, tem a certidão de nascimento do irmão. Profissão do pai, lavrador. Ou seja, a família continua ali naquela atividade rural. Então, as pessoas casavam muito cedo nessa época, né? Tem lá uma certidão de casamento com 16, 17, 18 anos, na mesma localidade. Aí vem agora a profissão da própria pessoa, né? Se for homem, lavrador. Da mulher, geralmente do lar, que consta, conforme eu já disse, considerada a mesma coisa, lavradora também. E é necessário estar trabalhando no momento do requerimento? Não. Se a pessoa não estiver trabalhando na zona urbana, depende, né? Digamos assim, tudo no direito depende. Não precisa dela estar trabalhando naquele momento do requerimento. Aí tem que ter uma análise mais aprofundada do histórico laborativo da pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa ainda não preenche o requisito, não atingiu a quantidade de contribuições necessárias na zona urbana. A gente pode também fazer um planejamento previdenciário. Para quê? Para orientar, olha, vamos contribuir aqui mais alguns anos, né? Falta um pouco tempo. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar trabalhando, exercendo atividade laborativa formal, né, com a carteira assinada, no momento do requerimento. Temos um caso prático aí que a gente possa trazer? A gente está caminhando para o final, então se puder trazermos um exemplo prático aí rapidamente, só para a gente fechar com chave de ouro e quem nos assiste não ter dúvidas. Temos aqui um caso que a mulher completou 62 anos de idade, né? Ela morou lá com a família na zona rural, ajudando nas tarefas de casa, fazendo comida, lavando as roupas, conforme eu citei aqui, foi o caso específico dessa. Lavando as roupas da família no rio, porque não tinha máquina, então ia lá. Era um trabalho difícil, né, para crianças. Então, ela ajudando na lavoura, alimentando galinhas, coisas, rotinas mesmo da roça, da vida da roça. Aí casou lá com 16 anos, continuou morando na zona rural, dessa vez com o marido. E cuidando dos próprios filhos, né, conforme foram nascendo. Foram para a cidade e na cidade a mulher continuou cuidando da casa.
ela não foi trabalhar de carteira assinada, porque tinham muitos filhos e o marido trabalhava. Enfim, os filhos foram crescendo, né? E a mulher resolveu trabalhar. Então, lá depois, por exemplo, com 50 anos, ela foi trabalhar lá numa facção, por exemplo, facção de roupas. Trabalhou lá de 5 anos de carteira assinada. Chegou à idade idosa, realmente com muitas doenças, até por conta do trabalho que ela exerceu quando era criança na roça. Né, um trabalho pesado. Então, estava ali com dores mesmo, reumatismo, vários problemas decorrentes daquela época. E aí soma. Então, a gente pode somar esse período. Essa pessoa, para melhorar aqui o exemplo, vou continuar aqui com ela, ela não estava trabalhando quando completou 62 anos. Já tinha um tempo que ela não conseguia trabalhar, que ela saiu da facção. Então, ela começou lá com 50 e ficou até os 55 anos de idade. E foi trabalhando autônoma, dos trabalhos informais. Então, chegou lá com 62 anos de idade, ela já não tinha mais o que fazer. E agora? O que faz nesse caso, Flávio? O que faz nesse caso, doutor Flávio? Tem duas opções. Ou o BPC LOAS, que é um benefício assistencial ao idoso desamparado pela família, mas esse benefício ele não tem o 13º e tem que preencher outros requisitos também. Então, a aposentadoria é um direito já adquirido dessa mulher. Então, ela pode sim, nesse caso, ela até nos procurou, né? Nós auxiliamos lá no requerimento do INSS, e foi indeferido, foi há muitos anos, esse que eu estou citando exemplo, a jurisprudência ainda não estava consolidada. Então, foi indeferido, levamos o caso a julgamento e lá, juntamente, os documentos oficiais, carteirinha da igreja, de membro da igreja ali da zona rural, alguns documentos assim, mais testemunhas também, para corroborarem, né, comprovou que ela tinha direito. Isso. Então, ela conseguiu ali a aposentadoria. Pegou 5 anos somente que ela trabalhou e juntou mais 10 anos que ela ficou na zona rural. Muitas pessoas pensam que injusto, né, não contribuiu na zona rural, mas não é culpa daquela pessoa. Ela foi submetida a um trabalho ali pesado durante muitos anos, em tenra idade, né? Então, ela estava ali em fase de crescimento. Então, e quem continuou na zona rural, hoje tem direito. Então, ela não pode ficar prejudicada só porque ela saiu ali daquela zona rural. Então, basicamente é isso, né? Para dar uma pincelada assim nesse assunto. Excelente. Gente, o nosso programa voou, né? O tempo chegou ao final. Doutora Tabita, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que ficou assim, bem esclarecido, inclusive com esse exemplo ao final. E qualquer dúvida, repete, vai lá assistir no nosso canal do YouTube e tira todas as suas dúvidas lá, tá bom? Doutora, obrigado por ter voltado ao nosso programa, tá? Eu que agradeço, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, pedir um autógrafo. Olha só. Do meu livro. Com certeza. Vou deixar aqui, tem a caneta? Tenho. Então, quando a gente encerrar aqui, eu vou fazer o autógrafo com o maior prazer aqui para você, viu? Gente, livro top, hein? Chave para a prosperidade à luz da Bíblia. Tá bom, gente? E Deus te abençoe e até a próxima, gente. Fiquem com Deus.